Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 do Evangelho segundo João. Vamos lá? Jesus vai à festa dos tabernáculos, ou em algumas versões vai estar cabanas, né? Que se refere a tendas para festejar o tempo, né? Que eles viviam em tendas no deserto. Versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa dos tabernáculos, importante falar que nessa festa eles faziam dois ritos. Um de derramamento de água, que lá em Ezequiel fala sobre o rio de Deus, né? Representado pela água. E outro de acender as tochas, que seria o fogo de Deus. Verso 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Verso 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Então aqui, né, os irmãos de Jesus, eles estão falando para ele que ele tem que ir nessa festa, né, por conta dos milagres que ele está realizando, né? Então, se ele deseja ser reconhecido publicamente, ter fama, né, ele tem que ir e mostrar, né? Só que aqui nós temos duas mentalidades, né? A mentalidade do mundo, que é dos irmãos de Jesus, que está em busca de glória de homens, né? E quer usar os milagres de Jesus para promover a fama, o sucesso dele. E a mentalidade do céu, que é de Jesus, né? Que não busca glória para si mesmo, mas busca fazer a vontade de Deus. Verso 8. Vão vocês à festa, e eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Aqui, a partir do verso 14, Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar a Bíblia. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então aqui, eles só viam as aparências, né? A casca, o que estava no exterior. Eles falavam: Nossa, uau, né? Para o seu ensino, como ele é inteligente, eloquente. Mas eles só enxergavam a aparência de Jesus. No verso 16, Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então aqui Jesus fala sobre um tema que é a vontade de Deus versus a própria glória, né? É o que a gente estava falando das mentalidades do mundo e do céu. Verso 19. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão? Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Aqui Jesus está abrindo um diálogo ali com eles, né, referente ao milagre que Jesus fez no capítulo anterior que nós já falamos sobre no tanque de Betesda, que era no sábado, né? E nesse diálogo, Jesus está mostrando para eles que eles mesmos quebram a lei do sábado para cumprir a lei da circuncisão, né, que é retirar uma parte ali do corpo para purificação. Porém, Jesus, ele não pode curar uma pessoa por completo porque é sábado. Então, Jesus fala da incoerência, da hipocrisia dos religiosos da época, porque eles eram especialistas em julgar a casca, a aparência, mas faltava discernimento para julgar o interior. Estavam diante de Cristo,
né, do Cristo, e eles não reconheciam, não enxergavam. Verso 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aqui Jesus fala sobre a diferença entre o verdadeiro e o falso ensino, né? Que o verdadeiro, ele é de Deus e não de homens. Ele busca fazer a vontade de Deus e não de homens. Busca a glória de Deus e não de homens. E julga segundo os frutos de justiça, né? Que estão lá em Gálatas 5, 22 ao 25, depois você vai lá e olha. Mas são os frutos, são o fruto do Espírito, né? Que são os frutos de justiça, que é mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, a justiça de Deus, ela é feita dessa maneira, e não igualmente a dos homens, que é feita apenas pelo exterior, pela aparência, pela casca da pessoa. Aqui no verso 25, né, o tema tá, é Jesus o Cristo? Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então aqui eles estão fazendo uma referência lá a Miqueias, capítulo 5, verso 2, que fala que Cristo viria de Belém, né? E eles têm uma interpretação errada ali de Malaquias 3:1, onde ele fala que ninguém conheceria ele, né? Então eles estão querendo dizer que por conta disso, esse não é Jesus, né? Esse não é o Messias. Jesus não é o Messias, não é o Cristo. Verso 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, os líderes religiosos tinham um conhecimento terreno de Jesus, né? De onde ele era, quem era a família dele. Porém, eles só viam apenas a casca. E Jesus estava falando ali de um conhecimento celestial. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus para a sua vida, não existe medo. Então, eles tentaram ali prender Jesus, mas ninguém pôs a mão nele. Por quê? Porque Deus, né, tem o controle de todas as coisas. Então, quando você está no centro da vontade dele, não precisa ter medo. Continue trabalhando. Verso 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele, então os chefes sacerdotes dos fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Jesus está falando aqui do conhecimento do céu celestial. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? E eles continuam ali no conhecimento terreno, né? Da terra, do mundo. O que ele quis dizer quando falou, vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem vir? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ali na festa dos tabernáculos, né, onde nós falamos lá no início que o primeiro rito era o derramamento de águas, Jesus se levanta e fala em alta voz, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, beber é crer, confiar totalmente a sua vida a Jesus, né, e receber a água, que é o Espírito Santo que passa a habitar em você. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aqui nós temos o Evangelho resumido em 3 R's. Primeiro, reconhecer, né? Se alguém tem sede, reconheça o quão pecador e perdido você está, né? Tem uma falta algo interno que faz parte de você, porque o nosso corpo ele é formado de 70% de água. Então, a nossa alma é feita de Deus, ela está clamando, sedenta, né? Se você tem sede, venha e beba. Jesus vai te dar a água que nunca mais você vai ter a sede. Segundo é receber. Beba, receba o quão amado, desejado você é
E o melhor de tudo, de graça. E o terceiro é repetir. Repita esse processo na vida de outras pessoas, que é o fluir de águas vivas, né? Que é dar para os outros o que Jesus deu para você de graça. Jesus não te dá um copo para matar a sua sede, porque logo você vai ter sede novamente. Mas ele transporta uma fonte de água viva para dentro de você. Ela habita em você. Então, quando a gente fala de encher do Espírito Santo, não é encher um copo que está vazio, mas é uma fonte que já está em você. E quando nós paramos de andar buscando a glória de homens, buscando a nossa independência, passamos a buscar a vontade de Deus, declaramos a nossa dependência total dele, essa fonte vai fluir em nós, na vida de outras pessoas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Creram. Né? Então essas pessoas creram. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Né? Esses não creram. Esses continuavam no conhecimento do mundo terreno, da casca, das aparências. 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Novamente, né? Deus no controle, né? Jesus fazendo a vontade do Pai, ninguém pôs a mão nele, né? Não há medo em Deus. A incredulidade dos líderes judeus. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Olha esse versículo 46, que fala por si só. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Então os guardas eles tinham mais discernimento que os líderes religiosos. A religiosidade ela tampa os nossos ouvidos para Cristo e ela nos dá uma falsa ideia de que a gente não tem sede. A gente se apega ao nosso trabalho, a gente se apega ao nosso companheiro, ao nosso filho, e a gente tem a falsa ideia de que aquilo preenche o nosso coração. Só que é uma falsa ideia, porque apenas Jesus pode preencher o vazio que nós temos no nosso coração. Ele é do tamanho exato de Jesus. Então, somente quando a gente confia totalmente a nossa vida na mão dele, que a gente é completo, pleno. Quando a gente coloca toda a nossa satisfação em Jesus, aí sim nós somos satisfeitos por completo. E aí aqui no 47, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. 50. Nicodemos, falamos sobre ele aí em capítulos passados, né? Jesus tem um diálogo com ele sobre nascer de novo. E aqui Nicodemos mostra que ele nasceu, né? Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? 52. Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Jesus, gente, ele só tem um pré-requisito para transformar a sua vida, para transportar essa fonte de águas vivas que vão jorrar dentro de você. E o pré-requisito dele é: você tem sede. Você tem sede, você reconhece que você está sedento, que a sua alma está clamando, que tem alguma coisa faltando em você, que nada te preenche? Jesus te fala: vem a mim e beba, né? Seja cheio, seja satisfeito, e de você vai ter uma fonte que vai jorrar águas vivas para outras pessoas, para saciar a sede de outras pessoas. Então essa é a mensagem para nós hoje. Que Deus te abençoe, continue acompanhando a nossa série. Se você começou nesse vídeo hoje, volta, começa lá da introdução, capítulo 1, 2 até o 6, e o próximo é o 8, não perca. Até a próxima!